Começando então o nosso programa Hoje na Vida a Consciência é o Caminho, hoje aqui desse paraíso que é a Costa da Lagoa em Florianópolis, inspirador para que a gente possa sentir conectado com a natureza, com os pés no chão, como eu estou hoje. Depois vou falar um pouco sobre isso no quadro Saúde Integral. Gente, quero começar mostrando a árvore ou o símbolo de Florianópolis, que é a árvore Guarapuvu. Que essa árvore linda, ela não tem raízes profundas, porque a natureza é tão perfeita. Em Guarani, essa árvore significa canoa que brota da terra. E se ela não tem raízes tão profundas, depois de um tempo ela cai, né, com o vento. E assim é possível fazer as canoas para que a gente possa explorar esse lugar maravilhoso e principalmente a gente possa explorar lugares maravilhosos dentro de nós mesmos. Então no quadro Saúde Integral de hoje eu vou falar um pouco sobre como as pessoas acabam tendo doenças crônicas e por que elas têm doenças crônicas. Com certeza por causa da culpa inconsciente, que é um tema que muita gente sente, não sabe o que fazer e também nem sabe que tem. No quadro Virando a Página, eu quero falar um pouco sobre a resistência. Pessoas que sentem resistência de ir para o novo, pessoas que têm resistência de ouvir algo que te dizem, ou principalmente resistência de ouvir o que o plano espiritual te mostra simbolicamente de várias formas durante o seu dia. Então eu vou falar sobre resistência no quadro Virando a Página. E hoje vou passar mais um trecho dessa viagem maravilhosa que a Rai do Turismo, a Copa Airlines e o Xcaret Art me proporcionaram, que foi uma viagem para Cancún. E um dos símbolos mais importantes de Cancún ou de Tulum é Chichén Itzá, a pirâmide de Chichén Itzá. Então vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela hoje. O programa está maravilhoso nesse ambiente lindo. Vamos juntos! E no quadro Virando a Página de hoje, nós vamos falar sobre a resistência. Mesmo porque, quando a gente olha essa quantidade de água aqui, né, nós vemos como a água e os elementos da natureza, eles se manifestam e eles se comportam. Então a água, né, é um dos elementos que a gente sabe que se adapta muito facilmente a qualquer lugar, que com paciência, né, chega onde quer e que ultrapassa qualquer barreira. Nós somos formados de 70% de água no nosso corpo, o planeta também. Então esse é um dos elementos mais importantes que nós temos, obviamente, e o quanto nós podemos aprender com a natureza. Então, a resistência vem de aspectos emocionais. A água tem tudo a ver com as nossas emoções, com a lua. Todos nós estamos conectados ao planeta de muitas formas, né? A galáxia, né? A todos os planetas existentes. Por isso existe aí o conhecimento tão importante que é a da astrologia. Tem gente que tem muitos planetas né, em determinadas casas. Outras pessoas têm esse elemento água muito mais do que outras pessoas. Então, quando a gente fala de água, a gente fala de mãe e a gente fala das nossas emoções. Quando nós não queremos entender as nossas emoções, nós temos resistências em mudar, em furar a barreira. Sabe quando a gente fala, vou furar a onda? Furar a barreira mais importante, que é a barreira da transgressão, que é a barreira da transcendência espiritual. Então, gente, falar de água é falar
Como a gente pode lidar com as nossas emoções? A primeira coisa é a gente não tomar nada que vem na nossa vida como pessoal. Então, de repente, alguém fala algo num jantar ou numa festa que você está e você já fala, aquela pessoa falou aquilo para mim. Ou mesmo que aquela pessoa fale algo para você, o que ela está te falando não é só sobre você, mas é algo que precisa ser mudado e transcendido. E quando a gente resiste à mudança, assim como a água, a mudança chega por outro jeito, e de um jeito mais forte, e de um jeito mais forte. Então o que eu quero ensinar hoje aqui é algo muito sábio sobre a água. É como a gente lida com as nossas emoções interiormente. A gente já transborda, a gente já agride o outro, a gente já, reage ou você age. Na Cabala, nós falamos sempre sobre ação e reação. A pessoa que age com as emoções sem resistência, ela tem muita oportunidade de aprender a agir de forma sábia. E quando a gente, olha, um peixinho pulou agora aqui. Quando a gente age de forma sábia, a gente vê que o peixe representa a prosperidade. Então, a vida multiplica. A vida multiplica em amor, a vida multiplica que é o principal, em relacionamentos, a vida multiplica em felicidade e em fluir mesmo, como a água flui, mas com o plano espiritual. Então, gente, quando eu falo de resistência, o que é que você está resistindo emocionalmente? O que é que você está tomando no seu ego como algo muito pessoal? E não está se entregando realmente às ondas da vida e não está se entregando ao fluxo do que a vida te mostra nesse momento. Então a minha pergunta para você agora é: se você está passando uma crise na sua vida, essa crise está te mostrando o próximo passo. E se você está em crise é porque você está com resistência em se desenvolver em determinada área. Então o que a gente faz? A gente se entrega. A entrega, quando nós sabemos nadar, e eu não sabia e aprendi, e um dia uma pessoa falou para mim: Simone, você boia, pode ter certeza, a água vai te sustentar, você boia. Mas quando a gente resiste, a gente fica mais pesado e a gente afunda, parece um tronco afundando. Então, o que a gente pode aprender? Se você está em crise, se eu estou em crise, eu falo, eu estou resistindo a quê? Porque a vida sempre vai nos levar para o melhor, sempre vai nos levar para a felicidade. Mas às vezes a gente teima em ficar naquele lugar, naquele emprego que você não gosta, naquele relacionamento que você não quer, naquele ritmo de vida que te faz mal, comendo coisas que não te fazem bem, que prejudicam a sua saúde, não tendo tempo para você parar, meditar, ficar em silêncio, que é algo muito importante. Então, se você resiste ao que a sua alma te mostra para você se expandir espiritualmente, você vai entrar em crise. E a vida é como um Waze, Eu sempre sinto isso quando eu estou dirigindo. Quando eu erro o caminho, o Waze me coloca de volta no meu trilho. Assim são as crises. As crises vêm para que a gente possa voltar para o nosso trilho principal da nossa vida. Então, gente, perceba, flua, boie, relaxe, perceba os sinais que a vida está te dando para que você possa realmente perceber qual é o próximo passo em direção à sua evolução. Sem resistência. A vida te levando, está te empurrando para um outro caminho. Percebe e fala, ok, eu aceito. Está numa crise de doença, ok, eu aceito essa doença, o que ela veio me trazer. Primeiro você tem que fazer o passo de aceitar, para depois você poder sair dela. Se você rejeita um ex-marido, porque, ai, que horror, me fez muito mal, rejeita uma história da sua vida, rejeita uma doença, resiste ao novo, então a vida vai te colocar cada vez mais contra a parede e em crise.
né? Então daí a gente fica com água por aqui, com as emoções por aqui e a gente não boia. E quem está com água por aqui, o que ela precisa fazer? Relaxar, boiar, olhar para o plano espiritual, pedir orientação, mas quando a orientação vem, você resiste. Então aceite a orientação que vem do plano espiritual, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas aos poucos você vai voltando a descobrir quem você de fato é espiritualmente falando. Você não é só essa identidade que você pensa que você é. Você é muito mais do que isso. E no nosso quadro Lugares Sagrados, vocês sabem que há 25 anos eu levo pessoas para lugares sagrados no mundo e vou, obviamente, me sintonizar com o que cada civilização nos traz de legal e de importante. Então, hoje nós vamos para Chichén Itzá. Essa viagem que eu fiz ao México. Chichén Itzá foi considerada a capital do povo maia e hoje também é uma das 9 maravilhas novas, né? Eles chamam de novas, da humanidade. Então vamos conferir quantas coisas legais e importantes e quanta energia boa tem naquele lugar. Gente, nós estamos aqui com o Tartaruga, nosso guia oficial, que fala português. E é a tartaruga mais rápida do México, ele falou. Por que chama tartaruga? Bom, há muitos anos atrás, eu fui guia de mergulho lá no Cozumel. Então, né, eu sempre fui assim quadrado, a gente que viajava aqui, os meus amigos, falam que eu dá para ver com uma tartaruga embaixo da água, com a garrafa e tudo isso. Amigos assim, que bom que são meus amigos, né? Olha, nós estamos aqui em Chichén Itzá, um lugar maravilhoso, um lugar sagrado e o Tartaruga, Jorge, vai explicar tudo sobre essa cultura maia. Então vamos lá, Jorge. Tá, bom, primeiro, nós estamos no campo do jogo de bola, que é o campo de jogo de bola maior que se encontrou no continente americano ainda. Aqui está uma foto de que jeito estava todo este campo, nos anos 30, antes de restaurar, certo? Então, a maioria dos prédios que nós temos no redor foram restaurados pela Fundação Americana Carnegie a partir de 1920 até 1940, mas usando suas pedras originais. O que aconteceu é que os maias abandonaram Chichén Itzá na metade final de 1300 depois de Cristo. Então, o mato tomou conta da cidade, certo? Então, esse é um famoso, o campo maior. Se encontrou além desse, mais 7 no Chichén Itzá, bem mais pequenos, que o senhor falou, foram campos de treino. Com certeza os maias se treinavam a partir de criança para desenvolver uma habilidade, uma fortaleza e especialmente uma lavagem cerebral. Porque um dos capitães foi decapitado depois do jogo e nós achamos que o capitão do time ganhador foi sacrificado e não o capitão do time perdedor. E a torcida estava lá em cima, tem uma escala atrás para subir onde ficava aquela arquibancada. Este prédio foi um vestiário, tem uma escada própria pelos jogadores para subir, para pegar todos os aparelhos, as proteções que eles usavam para jogar, daí pronto descer para jogo. E nessas plataformas ficavam, andamos capitães, um em cada. E aqui embaixo, 6 jogadores por time, literalmente brigar para apanhar uma bola de borracha de 1 quilo assim pequena, para passar a bola pelo capitão e o capitão tentar fazer o gol passando no meio daquele anel, certo? Esse foi o gol do jogo. Mas a informação mais antiga que a gente pega desse jogo, pega muitos anos depois da conquista dos astecas pelos espanhóis. Um dos soldados de Hernán Cortés escreveu o seguinte: os astecas não podiam bater a bola nem com as mãos nem com os pés. Só podiam bater com o ombro, cotovelo, quadril e joelho. Porém, os maias são uma coisa assim, os verdadeiros maias são muito baixos. Ah, pequenininhos? Pequenininhos. Os senhores e as senhoras foram assim pequenininhas. Então, pode imaginar um menino dessa altura tentar fazer o gol de uma bola de 1 quilo de borracha, ainda estando lá em cima, no meio daquele anel, com quadril, cotovelo e joelho. Não, nem sequer aquela menina Shakira conhece. Não. É, que ela faz. Difícil fazer o gol nessa altura. Então, mas eu vou mostrar uns desenhos onde dá para ver, além da descrição do espanhol, que os jogadores todos, eles
tem uma chuteira em um dos pés e outro um chinelo, o que sugere que poderia chutar a bola. No cinto tem um bastão que acho que segurava na mão esquerda para ajudar a controle da bola e bater com isso. E na mão direita um aparelho que sugere uma proteção, um tipo de raquete para bater a bola com isso. Isso, desse jeito, seria um pouco mais fácil o jogo, certo? Mas ainda assim é difícil. Por isso a gente acha que fosse um ponto. O primeiro que conseguir acertar o gol, acabou o jogo. Deixa eu mostrar os desenhos, vale a pena ver, por favor? Vamos. E o sexto que fica aqui, e o sétimo que é o capitão, nós achamos, do time perdedor. Aqui está o rosto do senhor, mas olha na mão direita, está segurando uma faca bem comprida. Tá vendo? Aqui. Sim. E na mão esquerda do cabelo, a cabeça do outro capitão. Olho, nariz, boca, pescoço e a sangue. Aqui está bem certo que um deles decapitou o outro. Achamos que o capitão do time perdedor decapita o capitão do time ganhador. Nossa. E aqui, o círculo no meio, que representa o jogo de bola mesmo, a caveira, que há montes de Deus homem na terra, mas está falando, entregando mensagens de Deus. E ajoelhado no joelho esquerdo, o capitão do time ganhador está outra perna aqui, o senhor não tem cabeça, e a sangue vira serpentes, três de uma planta de milho, uma espiga de milho aqui. E o resto do time aqui. Os 14 jogadores foram parte deste evento que aconteceu no topo da pirâmide se tivesse ganhador. Se alguém conseguir acertar o gol, todo mundo tinha que voltar lá, naquele vestiário para enfitar-se desse jeito, de lá descer e subir na pirâmide, onde aconteceu a decapitação do ganhador. Se tivesse ganhador. Porque muitas vezes o jogo acabou 0-0. Aí que acontece, ninguém vai ser sacrificado. Sim. Mas esse é um problema, porque ninguém está levando mensagens de Deus, então a coisa vai ficar ruim, não vai ter umas chuvas, não vai ter umas colheitas, entendeu? Sim. Mas o que eu falava, o jogo poderia demorar 10 minutos, meia hora, 1 hora, o primeiro que acertava o gol, acabou. Então essa pirâmide é considerada uma das 7 maravilhas do mundo? Sim, a pirâmide de Chichén Itzá. O dia 7 do mês 7 de 2007, foi declarada uma das 7 novas maravilhas do mundo, igual que o Cristo Redentor lá no Brasil, Machu Picchu no Peru, Taj Mahal na Índia, Coliseu de Roma e Petra na Jordânia. Sim. A gente estava projetado fechar nessa data, porém fecharam antes, no início do ano, porque um acidente na pirâmide, a pessoa caiu e morreu. Então o governo fechou por causa disso. Sim. Certo? Mas é considerada uma das 7 maravilhas. É uma das 7 novas maravilhas do mundo. E o que significa Chichén Itzá? Chichén Itzá, na boca do poço dos sábios da água. Sábios da água? Sábios da água. Chichén Itzá. Que lindo. Na boca do poço dos sábios da água. Esse é o significado de Chichén Itzá. Eu acho que uma das grandes coisas, quando a gente chega num lugar como esse, um lugar sagrado como esse, é a gente também sacralizar as águas, as emoções, a compreensão das emoções que nos faz transcender neste planeta água. Lugares sagrados nos permitem, quando a gente se entrega, a sentir um pouquinho que realmente, além da história, pode nos trazer de informação. Quando eu vou a esses lugares, como as pirâmides do Egito, né, e todos esses lugares sagrados, eu fico sentindo, aqui também fiquei sentindo que isso poderia trazer para mim. E eu sinto que, primeiro, o tempo, como os maias colocavam, o conhecimento de astronomia que eles tinham, o tempo era medido da forma correta. O tempo, quando entrou, né, de forma diferente, o calendário gregoriano, ele provavelmente entrou com uma outra intenção. Então, quando a gente sente o tempo das coisas, o tempo de plantar, o tempo de colher, né? O tempo de ir para dentro, o tempo do verão de ir para fora, tudo isso faz parte de vários ciclos que nós passamos dentro de nós para que a gente possa evoluir. Gostaram, gente? Não é muito legal? É muito legal viajar. Então, muito obrigada aos mexicanos, ao México e tudo que a gente aprende quando a gente viaja. Eu quero agradecer à operadora Rai do Turismo,
que é a operadora que eu confio e que eu levo, né, as pessoas para esses lugares e que me dá segurança e que a gente possa se divertir e todas as outras coisas, sempre a Raido cuida. Quero agradecer também a Copa Airlines e também o Hotel Xcaret Arte que me proporcionaram essa oportunidade de gravar em Cancún. Gente, no quadro Saúde Integral de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre reflexologia. Importante, estou aqui mostrando meu pé um pouco. Sabe que embaixo dos nossos pés nós temos pontos reflexos que conectam com o nosso corpo. Muita gente acha que, mas o que tem a ver meu pé com a dor no braço? O que tem a ver o pé com uma dor de garganta? Tem pontos nos pés que ajudam a sarar a sua dor de garganta, a sua dor de cabeça, a sua dor na coluna, né? A sua dor menstrual. Então é muito importante a gente andar descalço. Sabe por quê? Porque quando você pisa numa pedrinha, que você fala, pisei na pedrinha. Aquela pedrinha só doeu. Por que não doeu no outro pé? Doeu naquele pé? Porque pegou, vamos dizer assim, de forma aleatória, um ponto importante que estava precisando de uma chavinha para melhorar a sua dor. Então, hoje eu quero falar um pouco, né? Isso foi só uma dica, sobre a nossa culpa, né? A gente não fala, aquilo é uma pedra no meu sapato, né? A culpa, gente, é a pedra no nosso sapato. Quando nós sentimos culpa, nós criamos, o que a culpa pede? Pede castigo. O que a culpa pede? Pede equilibrar algo que eu sinto que eu fiz para alguém, ou que eu não fiz, que eu deveria ter feito, ou que eu errei na minha vida. Então, muitas pessoas têm doenças crônicas por causa da culpa. Então, eu marquei aqui algumas coisas para falar para vocês, principalmente que nós temos sentimentos de culpa que são completamente ocultos. Nós não percebemos que nós sentimos culpa às vezes por termos raiva de alguém, né? Ou por termos desejado algo a alguém. Ou sentimos culpa porque nós deveríamos ter feito determinada coisa quando a gente casou, quando a gente separou, quando nós tivemos filhos, né? Quantas mães sentem culpa? Porque meu filho não faz determinada coisa, a culpa é minha. Olha quando eu falo, a culpa é minha. Então, o sentimento de angústia mental ou emocional que você sente, ela é tremenda. E o nosso corpo, ele aguenta até determinado nível de estresse. E a culpa é uma das coisas que mais causam estresse na nossa vida. Então, a culpa busca castigo. E qual é o castigo da culpa? A dor. Então, muita gente adoece, muita gente tem dor crônica nas costas, tem uma dor que fala, eu tenho dor nos pés, ou tenho fibromialgia que dói o corpo inteiro. Tudo isso é um sinal de que você sente uma culpa inconsciente e você precisa olhar o que está por trás, o que está ali escondido, refugiado dentro de você e que se manifesta no seu corpo. Então, mudar o conceito de culpabilidade é uma das coisas que eu vou ensinar agora para vocês. Primeiro, gente, uma vez eu aprendi com Bert Hellinger, que é o criador da constelação, que o erro do outro nos ajuda a crescer. Então, quando alguém não te disse algo ou te disse algo que você não gostou, como aquilo que ele errou, vamos dizer assim, ou que ela errou, te ajuda a crescer com você. Porque tudo a gente pode aproveitar, tudo do limão a gente pode fazer a limonada. A pessoa sábia, ela vivencia esse tirar a limonada do limão, de fazer essa limonada do limão. Então, a pessoa que fica ou culpando o outro ou se culpando, ela está ainda na dualidade. E a dualidade é uma das coisas que é importante a gente saber. A dualidade é o que está nessa dimensão, bom e ruim, preto e branco, certo e errado. E quando nós ficamos nesse certo e errado, bom e ruim, nós não nos desenvolvemos.
E por que a gente não se desenvolve? Porque a gente precisa ir além da dualidade. A gente precisa ir além do ser vítima ou ser perpetrador. Então, essa crença da dualidade, ela nos aprisiona. A crença do certo e errado nos aprisiona. Sim, o outro foi certo, ou eu fui certo, o outro foi errado, ou eu fui errada. O que o outro aprende com o meu erro, o que eu aprendo com o meu erro, o que o outro me ensina sobre mim mesma quando o outro erra comigo. Então, nunca, se a gente for olhar fora da dualidade, nunca existe erro. Deus não erra. Não existe erro no universo. Só existe aprendizado. Mas quando a gente se recusa a aprender através do vitimismo, então a gente entra no culpar o outro ou nós nos culparmos por uma situação que pode ser mudada quando a gente muda dentro de nós as nossas crenças e a gente diz, puxa, se isso aconteceu comigo e se Deus não erra, o que eu aprendo? Por que esse aprendizado foi às vezes mais forte? Vem uma porrada de uma vez e você fala, puxa, eu não merecia isso. Culpa alguém, né? Ou você fez algo para alguém e essa pessoa para de falar com você, ou essa pessoa vivencia alguma outra coisa e você fala, puxa, por causa do que eu fiz, olha como essa pessoa está. Mas esse é o aprendizado dela, né? Então, a culpa só pode sair quando você cresce, quando você sai do certo e errado e quando você tira a lição sobre algo. Porque ficar na culpa não nos torna seres sábios nem conscientes, nos torna seres com dor e seres sem chance de sermos, vamos dizer assim, recebermos do plano espiritual a nossa liberação daquilo que nós fizemos. Então, se liberar e liberar o outro significa o que eu ensino para o outro com essa história. Dói muito a situação que nós vivemos juntos, mas o que eu aprendo com essa história, o que o outro aprende com essa história, como essa pessoa me libera e como eu libero essa pessoa. E daí pode voltar a fluir o amor, porque onde tem amor, não tem culpa e não tem dor. Gente, então a frase de cura de hoje é: quando tudo for pedra, atire a primeira flor. Eu achei linda essa frase quando nós encontramos esse lugar onde bate a luz com essa orquídea, nessas pedras. Olha que lindo quando a gente consegue, você vê um enfeite, está tudo enfeitado, pedras enfeitadas. Isso é realmente a gente sair da resistência, a gente sair da culpa e a gente realmente caminhar em direção à nossa vida. Então, quando tudo for pedra, atire a primeira flor. Eu quero agradecer muito a Moda Mix, um beijo para você, Beth, agradecendo essa roupa maravilhosa que você me enfeitou aqui também, né, com todo o seu carinho, com todo o seu amor. É só vocês entrarem no Instagram dela, @moda.mix, que vocês vão encontrar coisas muito, muito legais. E também, gente, me sigam no YouTube, Simone Arrojo Oficial, no Instagram, Simone Arrojo Oficial. E no YouTube vocês podem encontrar os programas anteriores. Espero que vocês tenham se divertido, aproveitado e principalmente passado momentos de felicidade aqui comigo, tá bom? Um grande beijo e excelente semana.